Oi, meu nome é Simone. Eu vim contar para vocês uma experiência que eu tive em 2015 e 2016. Em 2015 eu decidi ter mais um filho, planejei ter esse filho. Eu já tinha uma filha de 6 anos de idade e o meu primeiro bebê eu já tinha abortado logo no comecinho, né, com 12 semanas. Aparentemente um aborto espontâneo e tal, sem um motivo muito específico. Esperei para ter minha filha, 2 anos, aí tive minha filha, depois de 6 anos tive vontade de ter outro novamente, e assim fiz, planejei, estudei, terminei uma faculdade, já estava em outra faculdade, estava fazendo reforma na minha casa, para ter estabilidade, né, para entrar uma nova criança, estava trabalhando, então aparentemente, né, tudo foi planejado, mas nem sempre é do jeito que a gente quer, né? E a palavra de Deus ela é clara quando diz que as preparações são do coração do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor. Aí engravidei. Quando eu tinha 11 semanas de gestação, eu tive um pequeno sangramento, mas assim, provavelmente um sanguezinho que estava preso e desceu, a gente não sabe bem. Mas a partir daquele momento, eu tive um medo tão grande, e também já estava na época de fazer aquele exame, né, a translucência nucal, que é aquele exame que mede o líquido na nuca da criança, para saber se a criança vai ter alguma anomalia, alguma síndrome, algo assim. Quero fazer um parêntese para dizer que eu trabalhava num lugar que era de educação e de saúde. E eu fazia pedagogia na época, então eu estudava muito sobre educação especial. Onde eu trabalhava atendia muitas crianças com necessidades especiais. Então eu estava muito por dentro desse assunto, muito por dentro mesmo. Eu sabia das necessidades especiais, das suas especificidades, de como era difícil ao médico, como era difícil pegar um ônibus. Então, assim, quando eu fui fazer esse exame, eu já estava por dentro. E saber que poderia ter algo me assustava grandemente. Como qualquer mãe, isso assusta, né? Mas eu estava tão envolvida naquele assunto que eu fazia até um curso extra também de educação especial, então assim, eu estava muito por dentro. E fui fazer o exame, a translucência no cálculo. Quando eu bati o olho assim, de longe, eu não sabia ali as medidas, né, mas eu já vi que estava muito alterado, o líquido, a forma estava muito alterada. E a médica disse, né, ficou muito tensa. Ela disse aquilo que eu já sabia, que realmente estava o líquido muito aumentado e que aquilo significava que ele poderia ter algum tipo de síndrome, né? Ele poderia ter síndrome de Down, que é o mais comum, ou qualquer outra síndrome. Ou ele poderia simplesmente ter um pedacinho da orelha mal formada e tá acusando ali, porque isso também acontece, raro, mas acontece. Também poderia ser cardiopata ou ser uma criança sindrômica, né, com cardiopatia, que também é comum. Aí ela me encaminhou para fazer um Doppler venoso, isso com 11 semanas de gestação. Fiz no dia seguinte, repeti a translucência nucal, deu exatamente o que já tinha dado no dia anterior. E no Doppler deu onda A invertida, ou seja, tinha alguma coisa ali no coração mesmo. Bom, a história é grande, né? Não dá pra dar tantos detalhes em um vídeo tão pequeno. Mas eu sei que eu sofri muito. Eu tive que lidar com emoções de uma gravidez. Uma gestante, ela tem vários hormônios, várias sensações, choram porque uma flor caiu, um passarinho voou. Agora, quando tá nessas questões de saúde, seu filho tão planejado, a saúde, como que vai ser, é algo mais profundo, né? E eu chorava, eu tinha que lidar com toda a gestação, de ir fazer exames,
sabendo que meu filho poderia ter alguma coisa e talvez nem sobreviver. Eu entrei numa depressão na gravidez. Eu engordei 33 quilos. Eu lembro que eu tentei vaga, eu fiz esse exame no particular e eu fui para um hospital especializado, Fernandes Figueira, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. O hospital, aparentemente, diziam que tinham todas as condições de atender. Realmente, quando meu bebê nasceu, ele ficou na UTI, mas também foi só isso. Eu tinha que ir de onde eu morava, pegar trem, pegar um ônibus, com aquele peso todo da gestação, mais dos quilos que eu engordei, porque eu tive depressão. E eu muitas vezes não me cedia um lugar no trem, chegaram a me cobrar para eu poder sentar. Eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, eu não dou lugar para mulher grávida porque elas vão sambar e depois querem ficar sentada. Quando isso não me representa e não representa a maioria das mulheres, então quando eu vejo alguém colocando isso nas redes sociais, eu fico assim bem triste, porque assim, não é porque uma barrigudinha tá ali sambando na avenida que isso representa a maioria das mulheres brasileiras que precisam acordar cedo para fazer exames, para trabalhar, para enfrentar as condições, né? O trânsito, o dia a dia. Sem contar que uma mulher grávida tem menos chance de se defender num acidente, ela tem menos movimentos, enfim. Então, assim, foi muito difícil para mim mesmo. Eu tive que lidar com todas essas emoções e quando chegou por volta de 20, eu não lembro se era 23 semanas ou 26, eu fiz novamente todos os exames e aí eu fui fazer uma ultrassom, fazer também um Doppler do coração do bebê novamente. Eu não vou lembrar os nomes técnicos agora, isso eu escrevi, mas deixei guardado. E ali deu que o meu filho tinha uma síndrome no coração. Ele não tinha síndrome de Down. Ele tinha uma síndrome no coração, ou seja, ele era cardiopata. O que é cardiopata? É aquela criança que nasce com uma má formação, é algo congênito, não é o que ele adquiriu depois. Aquilo que nasceu, como o coração. De quem é a culpa? De ninguém. Na hora que as células vão se dividem em 2, 4, 6, 8 e vão se dividindo, se divide errado. A síndrome que ele tinha era síndrome da hipoplasia da cavidade esquerda, ou seja, o coração por si só já é muito importante no corpo humano, né? Toda parte do corpo humano é importante, mas tem algumas coisas que são muito, muito delicadas e o coração é uma delas. E a parte esquerda do coração é uma parte muito importante. Então a parte esquerda, ela era atrofiada. Não sei se você está vendo do lado direito ou esquerdo aí, né? Do meu lado esquerdo aqui, ela era atrofiada. O coração deveria ser assim e ele estava assim. Então eu fui pesquisar o que era isso, vi que a possibilidade de chance de vida é muito pequena. Como mãe, mais uma vez me desesperei. Mas você não confiava em Deus? Confio. Desde 11 semanas de gestação, fiz campanha de oração na minha casa. E eu hoje sou um milagre. O meu filho, ele partiu. Mas eu sou um milagre. Eu tenho certeza que eu sou um milagre. E eu vou falar que Deus nos fortalece, porque a todo momento, quando alguém vinha e falava, calma, vai acontecer um milagre, ele vai operar, você vai ver, eu já vi vários casos, e ele operou e ficou bem, a criança operou e ficou bem. Eu sabia, lá no fundo eu sabia, que não seria o caso do meu filho Pedro. Não era falta de fé, mas acho que era Deus confortando o meu coração. Então, eu lidei mais uma vez com enxoval, passar choupinhas, lavar, arrumar, limpar o quartinho, pintar, mas sabendo que meu filho tinha pouquíssima chance de vida. Se meu filho vivesse, ele poderia nascer de parto normal, como foi, porém ele teria que sair direto para a UTI.
e ficar lá em cuidados, né? Ele não poderia ficar do meu lado, eu trazer para casa. Então, assim, lidar com roupinhas, essa vai ser a primeira roupinha que ele vai usar, isso doía muito, era muito difícil. No meu trabalho eu não chorava, na igreja eu não chorava, mas dentro de casa, na rua, nos carros. Eu lembro uma vez que eu estava no ponto do ônibus, eu saí do trabalho e tocou uma canção dentro da minha cabeça, uma canção que ela existe há muito tempo já, mas que eu nunca tinha cantado. E ela falava: quando estou só e a dor parece querer chegar, e o sentimento de temor, de como será. Essa música transmitia aquilo que eu estava vivendo. Como será? O que vai acontecer? Parecia que eu estava me sufocando ali nos meus medos. Bom, eu fiquei em casa mais ou menos uma semana antes do meu bebê nascer. A minha coordenadora viu que eu estava bem inchada, pediu para eu ficar em casa e realmente eu estava muito mal. Um certo dia eu acordei com gosto de sangue na boca e aí eu fui até o médico. Minha pressão estava alta, minha pressão sempre foi muito baixa, mas porque eu engordei muito, porque aquela depressão estava me levando. A médica falava assim: não come tal coisa, não faça isso, não sei o que, olha o peso e tal. Eu olhava para ela, eu entendia tudo que ela estava falando sobre a síndrome, sobre peso, sobre qualidade de vida, sobre possibilidades, e eu ficava inerte, só ouvia, eu não tinha forças. Eu saía do consultório dela, eu ia na banquinha do lado e comprava doce. Não era falta de vergonha na cara, não era falta de informação, era simplesmente uma defesa da minha cabeça. E eu gosto de tudo saudável, tudo. Antes de engravidar eu tinha emagrecido muito, mas naquele momento o meu refúgio foi entrar ali, em comer e nada saudável. Bom, fui para o hospital, eles me internaram, eu estava tendo uma pré-eclâmpsia, o acompanhamento não foi bom, eles me acompanharam, me botaram na sonda, me deram remédio, só que lá na frente, depois que eu tive meu outro filho, que eu fui perceber que por muito menos eles colocavam as pacientes numa UTI e eu estava morrendo. Eu lembro de estar indo embora e eu tentar chamar meu esposo e não consegui, só de clamar a Deus mesmo. E eles me induziram um parto. Resumindo a história, meu bebê nasceu no dia 21 de abril de 2016, muito gordinho, muito cabeludo, uma graça, aparentemente sem síndrome nenhuma, com os reflexos muito bons, com a nota de Apgar lá em cima. Eu não lembro de ter visto chorando, mas eu também estava muito mal, né? Tava muito mal mesmo. Eu não podia nem sentar para ter contração, para nada, porque meu coração não deixava, meu coração disparava. Eu tinha que sentir tudo muito deitado. O fato de eu levantar um pouco a cabeça e pôr um travesseiro atrás, o meu corpo me jogava para trás e o batimento subia muito. Então, assim, eu não lembro de ter visto o Pedro chorando, mas o meu esposo que estava comigo falou que ele chorou muito e pela nota de Apgar, provavelmente ele tenha chorado muito. Bom, aí me mostraram, botaram em cima de mim, né? Eu fiz um carinhozinho nele. Na verdade, eu não segurei, eu só pus a mão porque eu não tinha força, né? Eu lembro dessa fase. Meus pontos iam, a médica ia dando os pontos e à medida que ela ia descendo, os pontos de cima iam abrindo. Meu corpo não estava pegando e não sei explicar porquê, mas ela não queria dar anestesia e a outra que estava do lado falava: dá anestesia nela, tal, já tá sofrendo muito, e enfim, foi no sangue frio mesmo. Quando eu saí dali, do centro cirúrgico, não, do parto, né, é o centro cirúrgico, eles me levaram para onde eu tinha que ficar e mandaram eu levantar da maca para ir para uma outra maca, para a maca que eu deveria ficar. Só que eu não podia levantar, além de eu não ter comido o dia todo tal, mas eu não acho que tenha sido essa questão. Eu levantei, no que eu levantei eu desmaiei, eu apaguei,
Só que eu não apaguei simplesmente um desmaio, eu tive uma dor muito forte no coração, muito forte. Eu acredito que se meu corpo não tivesse desmaiado, se eu não tivesse caído, eu teria tido uma parada cardíaca, porque era uma dor absurda no coração. Eu só lembro que ela falando, se precisar, eu estou aqui e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu estou com... E o resto, eu acho que eu só pensei, não deu tempo de eu falar. Eu lembro que eu pus a mão no coração e falei que estava com dor e caí. Meu marido teve que me pegar, me acordar, me colocar na maca. Isso foi de madrugada. De manhã, eu precisei levantar para ir ao banheiro. E meu esposo verificou que não tinha nenhuma mulher dentro do banheiro e me levou para o banheiro. Quando ele chegou lá, ele tentando me ajudar, e quando eu levantei novamente da cadeira, daí eu já estava sentando, quando eu levantei eu desmaiei novamente. Por que eu estou falando isso? Porque o hospital em si não tinha recursos nenhum, eu não estava bem. Eu fui melhorando ao longo do tempo, mas pelas condições que eu cheguei, eu deveria ter ficado numa UTI ou ter sido verificada mais vezes, mas eu fui tratada como uma mãe que estava meio dengosa, sendo que a pressão estava altíssima e os exames não estavam bons. Bom, meu filho faleceu depois de 2 meses e 1 dia. Eu tive que entrar na justiça para conseguir um leito para o meu filho no Hospital do Coração. Esse leito saiu, eu tive ajuda de algumas pessoas entendidas, né, de como fazer. Na verdade não fui eu, foi meu esposo, então assim, muito do que fazer eu não sei. Sei que a gente apresentou documentação. Antes disso, a gente foi no plantão no Rio de Janeiro à noite, na Justiça lá do Rio, e lá geralmente fica, né, o juiz e fica um médico. O médico olhou o código da doença que meu filho tinha no documento e era expresso ali naquele documento que ele precisava de um leito para sobreviver, para fazer a cirurgia. E ele falou que pacientes dele com hipoplasia correm até maratona. Sim, se a perna do cidadão está atrofiado, ele consegue correr botando uma prótese, um braço está atrofiado, ele consegue correr. Às vezes, dependendo da situação no coração, não sei, eu não sou médica, mas o que ele tinha, ele não podia nem sair do tubo, quanto mais correr uma maratona, né? E até para ele correr, para sobreviver, ele teria sim que ter uma cirurgia, um acompanhamento muito específico. Nossa, era um banho de água fria. Era mais do que isso, eram facas entrando dentro da alma. E aí, por fim, quando nós conseguimos, colocamos, né, o nosso município na justiça, colocamos o estado do Rio de Janeiro também. No dia que eu estava indo para a esfera federal, que onde surgisse a vaga no Brasil nós teríamos que ir, saiu a vaga para ele lá no Hospital do Coração em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Lá ele foi muito bem atendido, não tenho o que reclamar, tinha uma sala para as mães que vinham de longe, um quarto, então assim, eu me mudei para lá, e ele foi muito, muito, muito atendido. Mas o que eu quero frisar é que quando nasceu meu filho, não nasceu um filho, nasceu uma guerra. Eu tive que correr atrás, eu tive que batalhar, tive que lidar com as emoções. E quando entramos lá naquele hospital, ele operou, né, 2 vezes. Primeira cirurgia de grande porte. Quando eu fui estudar sobre a síndrome, provavelmente a criança teria 3 cirurgias, né? Sempre paliativas. E outras se precisasse. No meu caso, o meu filho teria essas 3 e outras se precisassem também. Então ele fez a primeira, que deu certo, assim, mas cada caso é um caso, não existe algo como uma receita de bolo, não existe, né? Porque
Às vezes a veia do coração de uma criança é mais fina do que a outra, aí ou então é igual, mas aí tem um outro problema também. Então depende se a criança vai reagir aos remédios, se pode tomar algum tipo de leite. Eu lembro que quando meu filho começou a tomar, né, na dieta dele um pouquinho de leite, me informaram que era R$500. Então assim, cada caso é um caso. Então meu filho fez essa cirurgia, mas ele não estava fazendo xixi. Ou seja, quando o nosso coração está ruim, provavelmente vai atingindo outros órgãos, né? E no caso dele, estava atingindo ali o rim. E ele estava só inchando. E qualquer procedimento que fizesse nele, qualquer procedimento, era praticamente cirurgia. Você pegar uma veia profunda, ele era tão inchado, parecia um bebê afogado, que precisavam... não era simplesmente pegar a seringa e colocar ali como se ele tivesse tirando o sangue, não, era sempre como se fosse uma cirurgia. E começaram a fazer nele também diálise, que é injetar líquido para retirar líquido, botar uma quantidade para tirar uma quantidade maior. Só que o que entrava não saía, e quando saía pouco, ou seja, ia piorando. Ele ficava tão inchado que ele tinha uma aparência diferente a cada momento do dia. Eu entrava de manhã na UTI, ele tinha uma aparência. Eu entrava à tarde, ele tinha outra aparência. Eu entrava à noite, ele tinha outra aparência. Se colocasse ele deitado, virado para esse lado, todo o inchaço dele descia. Aí quando virava ele, aquela bola de inchaço estava aqui e ia descendo aos poucos. Ou então, quando precisava pronar ele, que é virar de barriga para baixo, né, para aliviar os pulmões, todo o inchaço vinha para frente. Então, se ele estava com a cabecinha encostada assim, ficava um inchaço em volta e a cabeça afundada. Então, isso tudo para uma mãe, meu esposo não aguentava mais ouvir eu ligando, porque eu só ligava chorando e ele estava entrando em desespero. Isso foram dias assim. E aí, com 2 meses e um dia, ele faleceu. Eu sempre ia para casa e voltava terça-feira de manhã. Ia num dia e voltava no outro. Eu sempre acordava assim, eu preciso ir, como se eu fosse resolver alguma coisa. Nesse dia, eu levantei da minha cama, não queria ir. Hoje eu não tô tendo coragem, eu sabia que ele estava muito mal, ele já tinha feito a 2ª cirurgia. E ele estava com marca-passo. E eu levantei, eu fui porque eu tinha que render a minha cunhada que estava com ele. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele não estava bem. Nunca esteve, né? Mas assim, estava pior. Só que eu não percebi, eu sabia de tudo que estava ligado ali, o que significava cada número, cada olhar, cada bip daqueles medicamentos. Eram vários aparelhos, eram vários fios ligados, mas naquele dia, especificamente naquele dia, eu não vi que o marca-passo havia sido ligado. Eles tinham colocado um marca-passo ali para uma emergência, mas não estava ligado. Naquele dia estava ligado. Quando foi umas 4 horas da tarde, meu esposo chegou umas 3 e pouca, 4 horas ele foi embora, meu esposo orou por ele. Foi naquele dia que meu esposo entregou ele na mão do Senhor, se despediu dele, falou: Senhor, ele está sofrendo muito. Eu já havia me despedido, falado: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, mas ele está sofrendo muito. E eu abro mão da minha vaidade de mãe, de querer cuidar, de amamentar, de estar junto, porque eu não quero que ele sofra. E assim, hoje eu tô falando tranquilamente, né? Mas não foi bem assim o tempo todo. E meu esposo virou as costas, meu filho faleceu. Bom, estamos aqui, estamos vivos. Hoje o Senhor me deu o título, que vale por 10, muito elevado. Quando eu fui escolher o nome do meu filho Pedro, eu sabia que ia ser um menino, eu sentia, eu acertei todos os meus bebês, eu acertei. Então, primeiro a minha filha, e depois o Pedro, e depois o título, eu sabia exatamente o que seria. Só que eu nunca quis o nome Pedro, porque todos os meus alunos na escola, Pedros,
eram os piores, eram os mais levados. Mas quando eu fui escolher o nome, e tinha outros nomes bem mais assim votados para ser, eu olhei Pedro com uma paixão muito grande. E até então eu nem sabia que tinha alguma coisa, né, que ele poderia ter um problema congênito no coração. Então, eu acredito que foi Deus que escolheu o nome dele, Deus que escolheu essa história. Eu não entendo o porquê. Se você me perguntar, você entende? Não entendo. Eu sei que no sepultamento dele, meu esposo falou sobre perdão, meu esposo falou sobre tantas pessoas que têm tantas oportunidades e não aproveitam, né, de estar com alguém. E a nossa história com Pedro, muitas pessoas se aproximaram para nos ver de pé e se aproximaram de Cristo através disso, mas eu de verdade ainda não entendo, talvez não vai entender. Eu fico no pensamento que Cristo é o Criador de todas as coisas e Deus sabe de tudo e eu não preciso entender se Ele me sustenta. E essa foi a minha experiência.